Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nesse domingo, dia 26 de abril, nós estamos reunidos agora para darmos início na nossa escola bíblica dominical, na nossa lição de número 4, que tem como título a iluminação espiritual do crente. Nós vamos estar orando nesse instante e o evangelista irmão Estevão Lino, superintendente da nossa escola, estará ministrando aos nossos corações. Feche os olhos comigo. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome porque estamos aqui na Tua presença para aprendermos mais uma porção da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, meu Deus, o evangelista irmão Estevão, que estará, meu Senhor, explicando esta lição para cada um de nós. E abençoe, meu Senhor, as nossas vidas, que estaremos aprendendo a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que nós vamos aprender. Assim, nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Irmão Estevão, por gentileza. A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a abençoar a sua vida neste dia. Hoje, domingo, 26 de abril de 2020, é uma honra mais uma vez estarmos reunidos para estudar a palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Continuamos os nossos estudos sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O tema do nosso trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma carta muito interessante, essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos estudar na lição de número 4 a iluminação espiritual do crente. Amém? Você que já está de posse da sua lição, da sua revista das lições bíblicas, por gentileza nos acompanhe e vamos aprender mais da palavra do Senhor. Para iniciarmos o nosso estudo, vamos ler a palavra, aquilo que está escrito em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? O objetivo da nossa aula hoje, meus irmãos, é compreender e entender a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, o nosso objetivo aqui hoje é, neste capítulo 1 ainda da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aí a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 22, nós lemos apenas 4 versículos, mas existem ainda mais outros 5 versículos, até o versículo de número 23, para compreender aí a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Amém? Vamos lá, ponto número 1 da nossa lição. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Ora, o apóstolo Paulo, como nós vimos aqui no texto sagrado, ele disse: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E aqui existem 2 aspectos, que é o ponto número 1, né? Ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo está adorando a Deus, ou seja, dando graças a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas pelos irmãos lá
da igreja de Éfeso e também por nós, toda a igreja do Senhor. Ele está louvando pelas bênçãos espirituais recebidas. E está também intercedendo para que seja concedido aos leitores da carta o espírito de sabedoria e de revelação. Isso está no versículo de número 17. Então, é uma oração de agradecimento e intercessória. No ponto 2, ele diz sobre a esperança da vocação, ou seja, para experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de sermos vocacionados. E essa vocação aqui, meus irmãos, ela fala da vocação para a salvação. Não é uma vocação propriamente de ministério ou de exercício de um dom e talento, mas da vocação da salvação eterna. E aí, no ponto 3, as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu àqueles que foram eleitos por Ele. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Então, uma vez eleito na vocação da salvação, nós recebemos as maravilhosas bênçãos que nos acompanham nesse plano de salvação. As bênçãos são inúmeras, meus irmãos, e o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, ele está exaltando a Deus, agradecendo a Deus por sermos participantes de tamanho privilégio, e também está orando para que o nosso entendimento seja iluminado, a fim de compreendermos o tamanho da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que é a bênção da salvação. Amém? O ponto 2 da nossa lição nos fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Ora, esse poder sobreexcelente que o apóstolo Paulo fala no versículo 19, Efésios capítulo 1, versículo 19, é um poder extraordinário, ou seja, é fora daquilo que é comum, ordinário. Esse sobreexcelente poder do nosso Deus é um poder extraordinário. E ele ainda usa um outro adjetivo, que ele diz assim, a grandeza. Ou seja, ele está falando da magnitude do poder de Deus. Qual é a magnitude do poder do nosso Deus? Segundo a palavra, isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 64, é o poder que a tudo sobrepuja. Ou seja, o poder de Deus, ele é sobreexcelente em grandeza, porque ele subjuga todas as coisas, ele está acima de todas as coisas. E este poder, o poder de Deus, é o único capaz de realizar a transformação no homem. É o único poder capaz de transformar a vida do homem e alcançá-lo para a salvação. Este poder, ele concretiza também as bênçãos da esperança da nossa vocação. Então, somente o poder de Deus, irmãos, pode transformar a vida do homem. Quando nós lemos na palavra, lá em Coríntios, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, o apóstolo Paulo está corroborando isso com a ideia de que somente o poder de Deus em Cristo Jesus pode transformar a vida do homem. Amém? Bom, a força do poder divino. O poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Olha que bênção. O poder de Deus opera para a salvação do homem. E o poder de Deus opera em favor daqueles que creem. E para demonstrar que o poder de Deus opera em favor daqueles que creem, o apóstolo Paulo nos dá 3 exemplos. O primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, a sua ascensão
aos céus à direita de Deus. E terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Ou seja, o poder divino que opera em favor daqueles que creem em Deus se demonstra, fica evidenciado nesses três exemplos. Que Cristo foi ressurreto dos mortos, que ele ascendeu aos céus para estar à direita do Pai, e ele está elevado acima de todo domínio e todo o poder. Amém? Então, no ponto 3 da nossa lição, diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Ora, o apóstolo Paulo diz que a ressurreição dos mortos de Cristo, a sua ressurreição de entre os mortos, é um exemplo do poder de Deus operando em favor daqueles que creem. Então, a nossa lição diz assim: Cristo foi primícia dos que dormem. Cristo foi feito as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22. Sendo assim, sua ressurreição é a garantia de que seremos ressuscitados. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Por que é que a palavra nos diz que Cristo foi primícia da ressurreição? Ou seja, primícia de ressurreição dentre os mortos. Se nós olharmos na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós veremos vários casos de pessoas que foram ressuscitadas. E se nós viermos para o Novo Testamento, Jesus Cristo operou milagres de ressurreição. Podemos citar o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro. E após Jesus Cristo, os seus apóstolos, e ao longo das eras da igreja, milagres de ressurreição foram realizados. Então, por que é que Cristo é primícia dos que dormem? Aqui, irmãos, cabe um destaque para nosso conhecimento. Estas ressurreições, esses milagres, de fato, são ressuscitações, que é diferente de ressurreição. Então, nós temos ressuscitação e ressurreição. São dois aspectos diferentes. A ressuscitação, o homem morto volta à vida, porém é essa vida terrena. Ele permanece vivo durante mais um tempo e volta a provar a morte. Isso aconteceu com Lázaro. Ele foi ressuscitado pelo nosso Senhor, viveu mais um período de dias, de anos, e depois veio a morrer novamente. Jesus Cristo é primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar, vivendo num corpo glorificado. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa diferença na nossa mente, porque sendo ele a ressurreição, ele é aquilo que nós podemos dizer como garantia de que nós seremos ressuscitados com ele. Amém? E aí o ponto 2, Cristo elevado à direita de Deus. Isso aqui é a posição, pondo a sua direita nos céus. É o versículo de número 20. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Mas por um homem a salvação veio a todos os homens. Jesus Cristo, o segundo Adão. Onde o primeiro Adão pecou e perdeu, caiu, o segundo Adão venceu. Jesus Cristo está à direita do Pai numa posição de honra, porque ele venceu todo o pecado. Ele venceu a força do pecado. E ele venceu as forças do mal. Essa exaltação nós podemos ver também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículos 5 até o 11. Você vê ali a exaltação do Pai em relação ao Filho por ter vencido o pecado. Amém, meus irmãos? E aí, o ponto 3 da nossa lição diz assim: Cristo exaltado sobremaneira. Deus exaltou a Cristo
acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio e todo nome que se nomeia. Isso está no versículo de número 21. O resultado desse triunfo, ele traz um duplo benefício para a igreja. Primeiro, Cristo, ele foi feito a cabeça da igreja. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso, meus irmãos, significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando lá em Cesareia de Filipos, isso está em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo, olhando e pregando, disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele sabia, meus irmãos, que nenhum poder poderia resistir o poder supremo do Pai. Ao vencer a morte, aquele aguilhão que o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 15, aquele ferrão da morte, foi tragado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nenhum poder pode contra a igreja, pode contra a tua vida. O poder de Deus, ele está contigo, porque você é a expressão plena de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do nosso Senhor. A iluminação espiritual do crente, que a nossa lição traz, é compreender que o poder de Cristo abençoa as nossas vidas e que nenhum poder do mal pode contra nós, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. Amém? Compreenda isso. E para concluirmos a nossa aula, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. O poder de Deus, meus irmãos, é quem transforma o homem e que vai glorificar a nossa vida no glorioso dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Excelente domingo na paz do Senhor.